noite, igreja. Quantos estão animados aí? A gente vai falar desse assunto que a gente começou na semana passada, direção perfeita vem de Deus. E quero dar essa introdução para você, o livro de Colossenses, capítulo 2, verso 6. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos Colossenses, ele faz uma colocação muito tremenda. Se você quiser abrir para dar uma acompanhada aí, eu vou projetar aqui os textos bíblicos, mas esse aqui é para te dar uma introdução. Ele, em Colossenses capítulo 2, verso 6, ele fala: assim como recebeis a Jesus Cristo, o Senhor, andai nele. Olha só, assim como recebeste a Jesus Cristo, o Senhor, andai nele. Deixa eu colocar uma coisa para você aqui. Tem dois verbos aqui interessantes demais, assim, em Colossenses 2,6. É o verbo receber e o verbo andar. E são verbos distintos, eles são diferentes um do outro. E a primeira coisa que aconteceu com você é quando você recebeu a Jesus Cristo. Quantos receberam a Jesus Cristo aqui? Isso aí, a maioria, glória a Deus. E quando você recebeu a Jesus Cristo, foi algo maravilhoso que aconteceu com você. Primeira coisa que aconteceu, você se tornou um filho de Deus. Uhul! Bom para você? Eu me tornei, junto contigo, um filho de Deus. E a segunda parte, que dentro dessa posição maravilhosa de filho de Deus, vem um pacote de promessas embutido que é direito dessa posição de filho de Deus. E eu acho isso maravilhoso. Então, por isso que o texto fala assim, ó, assim como recebeste a Cristo Jesus, andai nele. Andar nele é diferente de você receber. Você concorda comigo? Andar nele é uma outra proposta. E quando você recebe a Jesus Cristo, você se torna um filho de Deus. E tem um pacote de promessas que pertence a você, que é filho de Deus. Mas esse pacote de promessas, você toma posse pela fé e está ligado diretamente ao andar nele. Você concorda? É claro isso aqui que eu estou colocando para você? Andar nele é uma parte que não cabe a Deus mais. É ou não é? Ele se tornou o sacrifício. O livro de Gálatas capítulo 3 fala que ele se tornou maldito em nosso lugar, para que através daquela maldição a gente recebesse a salvação, porque maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro. E ele se tornou maldição em nosso lugar, para que hoje eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vocês estão aí comigo? Coisa maravilhosa isso. E a direção perfeita vem de Deus. A gente está falando nessas quintas do mês de novembro, e a gente quer fixar bastante essa parte que cabe a nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. E o texto falou aqui, assim como recebeste a Cristo Jesus, andai nele. Nós recebemos, andar nele é uma posição que cabe a gente agora. E para que isso aconteça, hoje eu quero colocar uma semente poderosa no teu coração, para você rever como você está andando na presença dele, como você está percebendo a voz do Espírito Santo dentro de você, porque isso vai fazer toda a diferença naquele pacote bonito, cheio de promessa de Deus. Você sabia que, infelizmente, tem pessoas que se converteram, receberam a Jesus, como eu falei aqui, mas elas não conseguem acessar algumas promessas de Deus por causa, sabe de quê? De uma coisa, de ter a revelação daquilo que pertence a elas agora como novas criaturas que elas são. E elas não conseguem tomar posse, porque uma parte da renovação não foi feita como tem que ser feita, e isso ficou devendo lá na frente. Olha aqui, eu coloquei para você aqui sim, ó. Diga-me o que pensas e eu te direi para onde estás indo.
Isso aqui não é um versículo bíblico, isso aqui é uma citação. Mas essa citação aqui, ela contém muita verdade. Porque é muito difícil você pensar de uma forma e agir de outra. Pode ter, sim, as suas exceções, mas na maioria dos casos, a forma que você pensa, os próximos passos vão acompanhar o jeito que você mentalizou. Estou errado em pensar assim? Eu, pelo menos, processo dessa forma. Eu penso, medito sobre alguma coisa, deixo aquilo cair no meu entendimento e eu vou agir com base no que eu penso. Não foge essa regra. Então, o que me diz aqui? Que o destino que eu quero chegar está ligado diretamente à qualidade dos meus pensamentos. Beleza? Aí, qual o segredo que me garante andar na direção certa? Você está aqui comigo acompanhando essa introdução que eu fiz, você com certeza vai matar. A certeza. Qual é essa certeza, pastor? A certeza de dar certo e estar na direção que Deus nos aponta. Amém? Irmãos, não se engane, a gente pode acertar algumas vezes sem consultar a Deus, mas se você quer, na verdade, ter uma vida assim como Josué teve, Josué, faz dessa forma que você vai ser bem sucedido em tudo. Se você quer ser uma pessoa aplicada, igual o Salmo 1 fala, se afasta disso, não se assenta, não toma conselho, porque se você fizer assim, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que você fizer prosperará. A direção tem que ser dele. A direção tem que ser de Deus, senão a gente vai mandar a bola fora direto. E eu coloquei que pensar certo está ligado diretamente à mente de Cristo. Como ele pensa, como ele nos dá direção através do Espírito Santo, para que a gente dê os nossos passos de acordo com a vontade dele. E ele tem o pensar certo, debaixo de uma direção de Deus, da vontade dele, já é uma garantia para a gente. Romanos 12:2, eu vou ler para você aqui, você não precisa abrir, diz assim: não sedes conformados, ou não toma forma de pensamento desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Você gosta de experimentar? Experimentar é melhor do que assistir, irmão. Você passa uma propaganda linda lá. Você gosta do Burger King, do McDonald's? Passa lá e eles fazem de propósito, A carne cai, faz aquele movimento, a carne caindo. Daqui a pouco cai a cebola picadinha. Daqui a pouco levanta aquela fumacinha. Eu já falo: Priscila, pega o telefone, vamos ligar para o fast food para entregar aqui em casa. Eles fazem de propósito. Mas eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui, com base nesse texto de Romanos 12:2. É melhor experimentar do que só ouvir falar, ou só ver. E eu já quero apontar para você que Deus já chamou a gente há muito tempo para experimentar as maravilhas dele, para sair dessa posição de só contar o testemunho dos outros. Você sabia que eu vivi anos da minha vida só contando o que falava na palavra de Deus, ou um testemunho de pessoas? Pô, fulano venceu nisso, fulano venceu aquilo. Que testemunho poderoso. Chegou uma hora da minha vida que eu rompi com isso. Eu falei: eu quero ter testemunho de Deus para contar. Eu quero experimentar de manifestação na minha vida para poder ser autoridade no assunto. É lindo demais. Eu converso muito com o Dirmã, meu pastor também, amigo de trabalho aqui. E a gente percebe bem uma pessoa quando ela é experimentada naquilo que ela está falando, ou uma pessoa que só tem a teoria. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre teoria. A pessoa que só tem a teoria, ela vai até um certo ponto. Mas quando ela tem que mostrar na prática, ela, por não ser uma pessoa experimentada, ela recua. Não, mas eu nunca experimentei, nunca fiz isso. Mas como é que você sabe? Você estava dando as informações certinho aí. Não, é porque eu li, porque eu estudei, porque o meu sogro... Vou falar um pouquinho do seu pai, posso? É tranquilo que eu vou falar, fica tranquilo. O meu sogro, ele amava Paraty sem nunca ter colocado os pés naquela terra. Como é que pode? Todo mundo ria. Eu amo Paraty, Paraty é a cidade do meu sonho. Cara, você nunca foi em Paraty? Eu falava isso para ele.
E quando ele foi lá, de fato, ele gostou tanto que ele comprou um terreno lá, né, Priscila? E ele já falou, André, eu quero que você me enterre aqui. Eu nunca te contei isso não, né? Ele falou, eu quero que você me enterre aqui. Aí já estou preparando o velório dele, as músicas que ele gosta. Meu sogro é animado, ele quer que cante Marquinhos Gomes. Ele já tá deixando tudo no esquema. A Priscila vai chorar, mas vai ser divertido o velório dele. Eu que vou fazer. Mas eu não vim falar de morte, irmãos. Eu não vim falar de morte, eu vim falar de vida. Eu vim falar de vida. Então, pensar certo para você experimentar, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, para que experimenteis qual seja o quê? Fala comigo, a boa. Isso aí está em uma ordem meio esquisita, né? Boa, agradável e ela é perfeita. Diga assim, é perfeita para mim. Vamos falar mais forte, é perfeita para mim. É perfeita, a vontade de Deus é perfeita, irmão. Sabe por quê? Às vezes o que é perfeito para mim não é perfeito para você. Se eu descesse aqui com o microfone e começasse a perguntar, vem cá, qual o teu projeto para 2020 ou para esse finalzinho de ano aí? Um por um. Sabe o que ia acontecer? A gente ia ter uma diferença aqui muito grande. Um quer comprar uma casa, outro quer morar em outro estado, outro quer se graduar. Por isso que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela se encaixa para nós. Isso é coisa boa demais. Deixa eu ver se parou aqui. Beleza. Foi. E o apóstolo João, ele escrevendo lá no final das suas 3 cartas, antes de ser um prisioneiro lá na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, ele registrou 3 cartas. E no 3 João, que é um capítulo só, ele está falando para Gaio. Gente, é lindo isso aqui, porque cabe uma aplicação aqui maravilhosa. Olha como é que ele fala, falando para Gaio, elogiando, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua o quê? A alma. Então, o que o apóstolo identificou na vida de Gaio? Gaio, olha só, eu estou percebendo que a sua alma é próspera. Irmãos, e tudo parte, a Joyce Meyer, não sei se você curte ver as mensagens dela, eu amo demais, ela é uma pregadora internacional fantástica. Ela fala que o campo de batalha do homem é a mente. Você perde e ganha aqui na sua mente. E Salomão vai escrever que aquilo que o homem diz ser, ele é. Por quê? Porque está ligado diretamente ao que a gente confessa, ao que a gente acredita, ao que a gente corre atrás. Não, eu tenho isso, Deus já me deu esse potencial, eu chego lá. E o João está elogiando o Gaio, amado, peço a Deus que tudo corra bem. Ele está falando da jornada, uma jornada bem-sucedida. Você quer ter uma jornada bem-sucedida? Eu peço a Deus todos os dias hoje, Pai, não me deixa cair, não me deixa ficar assim embaraçado com as coisas desse mundo. Eu quero que vá bem com você e que esteja com boa saúde. Saúde, tem 3 tipos de saúde aqui. Saúde espiritual, essa é a principal, emocional e o quê? Física. Se a gente estiver bem nessas 3 áreas aqui, a gente vai longe. Assim como é próspera a sua alma, e olha o que ele coloca no outro aqui, pois fiquei sabendo, agora você vai ver a base da vida, da alma próspera de Gaio, onde a base estava sendo construída. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você quem? Gaio, você é fiel ao quê? À verdade, e vive de acordo com a verdade. Irmãos, isso aqui é revelação para nós essa noite. Vamos esquecer que João está falando para Gaio, tá? Nesse próximo aqui, é o próprio Deus falando para a gente hoje. Esquece que ele está falando para Gaio e está falando para a gente. Ó, Deus está falando para mim e Deus está falando para você. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Você lembra do Colossenses que eu comecei falando? Eu abri com Colossenses, capítulo 2, verso 6,
falando que assim como você recebeu a Jesus Cristo, o Senhor, andai nele. Queridos, andar nele é um grande desafio para a igreja. E as promessas que Deus tem para nós, que não são poucas, elas estão diretamente atreladas em andar de acordo com a verdade. Quantos concordam comigo nisso aí? Diretamente ligada. Então, teoria e prática ainda é um grande desafio para a igreja. Gente, eu escuto coisas da igreja, do povo de Deus, que eu fico assim, querido, mas como é que pode isso? Como é que você se distanciou tanto da verdade? E a pessoa fala, pastor, eu já escutei isso. Ou seja, se eu fosse colocar isso do jeito que ele estava querendo me informar, e quando eu falo ele, eu estou expandindo aqui, até pessoas daqui, de fora, que conversam comigo, falam, pastor, sabe o que é? Eu já escutei isso, eu tenho muita teoria, pastor. Eu tenho muita teoria, eu já aprendi sobre isso, eu já escutei isso na EBD, mas, pastor, na hora que eu tenho que colocar isso em prática, aí é o problema. Por quê? Porque, às vezes, essas coisas que eu escuto na teoria, elas são maravilhosas de escutar, mas para colocá-las em prática, elas vão entrar em rota de colisão com a minha carne, com o meu desejo. É aquilo que, às vezes, eu não tenho muito apetite pela palavra, para ter um momento de disciplina na presença de Deus, de buscar Ele, todos os dias. Aí eu coloquei aqui, uma alma próspera, uma mente próspera, não tem jeito, querido. Daí eu vou voltar àquela mesma palavra. Diga-me o que pensas e eu te direi para onde estás indo. Porque você está indo para algum lugar. Se a tua mente ela não é próspera, ela está cheia de arquivos errados, mesmo como nova criatura, você não vai chegar num bom destino. Você vai ter dificuldade de celebrar as vitórias que Deus, Ele quer muito te dar. Mas por que eu não tomo posse? Você canta Deus é bom aqui? Sempre, muitas canções falam que Deus é bom, mas você tem experimentado a bondade do Senhor em todos os aspectos da tua vida? Não precisa me responder, é você que vai fazer uma reflexão aí. Você tem experimentado? Nas suas finanças Ele tem sido bom demais. Pastor, estou ganhando muito dinheiro, está uma benção. Não é só para mim não, estou abençoando pessoas ao meu redor. Pastor, na minha família é exemplo. Minha família é uma família que o pessoal pode olhar e falar, ali vai uma família de Deus. Tem sido assim? Irmão, não precisa ser tão sincero, né? Mas é para a gente pensar nos relacionamentos, na empresa, vida profissional. Deixa eu ser sincero, não, gente, não, tem muitas áreas da nossa vida que elas não estão funcionando. Por quê? Porque assim como eu recebi, eu não estou andando nele, eu não estou andando nos mandamentos, eu não estou colocando em prática. É muito bonito, teoricamente, escutar algumas coisas, mas eu não estou colocando em prática. Então eu quero, assim, através do Espírito Santo, através dessa série, eu acredito que Deus está envolvido nisso aqui, irmãos, para te ajudar. Quantos recebem essa ajuda? Eu não estou aqui na posição de melhor do que você, entenda isso. Eu não sou, nunca serei. Eu sou tão dependente de Deus como você é. Se eu não oro, eu esfrio. Se eu não busco, eu não vou achar e eu vou ficar vazio. E se eu não acho, eu não tenho nada para dar. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. É ou não é? Então, olha só. Primeiro, tenha uma mente constantemente. Vamos repetir esse amarelo aí? Constantemente renovada com a palavra de Deus. Infelizmente, essa palavra que está em amarelo aí, nas conversas que eu tenho de gabinete, elas estão num contexto totalmente errado. Eu pergunto assim, nas conversas, irmão, quanto tempo que você pratica esse pecado? Ah, pastor, constantemente. Quanto tempo que você tem esse hábito, que você está percebendo que ele está te levando para um destino muito ruim? Ah, pastor, constantemente eu faço isso. Não é algo que eu faço de vez em quando. Eu faço constantemente. E a gente acaba dentro do reino de Deus com vou colocar assim para você entender,
com um futuro gigantesco de promessa, de prosperidade para você seguir em frente, prosperar em todas as áreas. A gente, por ser muito teórico, por isso que eu falei, é um grande desafio, teoria e prática. A gente acaba deixando a renovação da mente com a palavra de Deus em segundo plano. Irmãos, isso aí a gente está vivendo uma fase, é triste esse relatório, de desnutrição espiritual. As pessoas não estão querendo ler Bíblia. As pessoas não estão fazendo mais suas disciplinas espirituais. Quando você fala em jejum, pastor, jejum, pastor. Teve um amigo meu que eu falei com ele de tempo com Deus. Esse cara já está na igreja, esse irmão, ele já está na igreja para mais de 15 anos. Foi engraçado. Ele até no primeiro momento, ele fez eu me confundir. Estava no telefone com ele, eu falei assim, cara, você tem que ter um tempo de devocional, cara. Você tem que gastar um tempo em oração. Porque ele estava me contando só coisa ruim. Aí eu cheguei para ele e falei assim, irmão, aí ele falou assim do outro lado do telefone, e quanto tempo é esse tempo que eu tenho gastado no devocional? Aí eu cheguei e falei assim, pô, meu irmão, eu vi que ele não estava acostumado, eu falei, cara, começa com 15 minutos. Fui razoável, não foi, gente? Sim ou não? 15 minutos. Começa com 15 minutos. Na hora, lá do outro lado, ele falou, 15 minutos. Eu falei assim, pô, mandei malzão, que ele pensou que eu ia falar como um pastor, 1 hora, 2 horas. Eu tenho 15 minutos, rapaz, de devocional, nada, eu trabalho igual um cachorro. Ele falou assim para mim, como que eu vou dar 15 minutos do meu tempo? Ele não completou do jeito que eu estou falando aqui, mas como que eu vou dar? Eu vou completar. Como que eu vou dar 15 minutos para Deus? Ele falou isso para mim, só não concluiu dessa forma. Mas a gente está vivendo esse momento, que 15 minutos, num dia que tem 24 horas, dá 15 minutos para Deus. Que é isso, pastor? Não posso, eu não tenho tempo. É o que muita gente fala. Cara, você tem que ler mais a Bíblia, irmã, você tem que orar mais. Pastor, mas eu não tenho tempo. Isso do nosso lado, irmãos, vê se eu estou errado em pensar assim, e às vezes eu viajo na minha cabeça aqui, é meio de maluco, aí eu viajo. Legal, a gente fala que a gente não tem tempo, parece que isso dá uma refrescada quando a gente está falando isso para Deus, e Deus sabe que eu não tenho tempo. Eu estudo, eu trabalho, mas imagina se fosse o contrário. Vamos botar o contrário? Estava pensando nisso hoje. Você chega, você está passando o dia mal. Aí você vai lá na presença de Deus, que de repente você acha que a presença de Deus é dentro do teu quarto, ou é no teu carro você dirigindo, e você tenta conectar com Deus. Estou tentando, lembra daquela conexão antiga da internet? Ela fazia um barulhinho assim, ó. Quantos lembram? Você ficava escutando o barulhinho, vai conectar. Mas digamos que você escutasse uma voz assim, ó, eu não tenho tempo para você. Caramba, gente, o que você ia falar? Não ia ser assim? Não pode. Como é que Deus não tem tempo para mim? Mas a gente fala isso com uma naturalidade. Querido, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que gastar um tempo com Deus. Pastor, eu não tenho tempo para Deus. Essa é a hora que eu paro e fico assim, ó, igual uma estátua. Eu não tenho tempo para Deus. E a palavra de Deus, gente, quando a gente renova a nossa mente na palavra de Deus, ela é remédio para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Pastor, tudo que eu preciso está na palavra? Está na palavra. Essa palavra é viva e eficaz. Olha aqui, e Deus age assim. Deus, Ele sempre colocou para você essa palavra liberada para você crescer e ser bem-sucedido. Olha aqui em Deuteronômio 30, 15 e 16. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, está falando lá na antiga aliança, porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques
e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras e possui. Ele estava falando da terra, ele estava dando, isso aqui é a repetição da lei, Deuteronômio, ele estava falando da terra de Canaã, e ele estava colocando mais uma vez, ó, eu te apresento dois caminhos, o bem e o mal, escolha o bem para que você viva. E Deus, ele sempre vai dar esses apontamentos para a gente, da palavra que é maravilhosa, que é a verdade. Olha aqui Josué 1,8, não cesse de falar do livro dessa lei. Josué, preste atenção, Josué, Moisés já é morto, cara. Eu agora conto contigo para entrar nessa terra com o povo. Então, Josué, eu quero te dar algo para você ser bem sucedido em tudo. E ele fala, não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e serás bem-sucedido em todos os seus caminhos. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. Eu escolhi essa daqui porque, como eu estou falando que a palavra é remédio para todas as áreas da nossa vida, eu escolhi colocar o Provérbios 4 ali. Eu vou ler o 20, 21, acho que eu vou até o 22. Olha só como é que diz ali, ó, meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Querido, isso é a palavra de Deus, é o poder que a palavra tem. Não sei quem entrou lá no gabinete e que estava conversando comigo, Marcos e Cris. E a gente estava falando da palavra, né? Descobri, eu olhava a palavra assim antigamente e não dava muita importância para a palavra de Deus, não tinha essa revelação do que ela poderia promover na nossa vida em todas as áreas. Quando eu ia ministrar louvor alguns anos atrás, eu decorava o versículo e na hora que eu cantava a música eu esqueci e falava a referência errada para a igreja. Eu era assim com a palavra, essa intimidade aí que vocês estão vendo. Mas quando você descobre esse tesouro da palavra, você começa a mergulhar. Isso aqui é uma fonte inesgotável, gente. Pode até ser um aleluia mais forte. Isso aqui é uma fonte inesgotável. Inesgotável de vida de Deus. Inesgotável de vida para nós. Inesgotável da unção que prospera. Celiac é uma palavra que eu gosto lá do Antigo Testamento. É a unção que José do Egito tinha para prosperar. Celiac quer dizer assim, ó, ele colocou em José uma unção explosiva para prosperar. Quantos querem o celiac de Deus aqui? Aleluia, uma unção explosiva para prosperar. Mas isso você tem que observar. Isso aqui é o primeiro passo que a gente está passando aqui para a direção perfeita vem de Deus. Você lembra lá do comecinho? Uma mente renovada pelo poder da palavra de Deus. Vamos repetir? Uma mente renovada pelo poder da palavra de Deus. E segundo, eu quero te dar segundo aqui, 3 pontos, fica tranquilo, não vai atrasar muito, né? É muito tempo, né, para ficar na presença. Sua vontade alinhada e ajustada à vontade de Deus. Ah, isso aqui é um desafio também, é a minha vontade. Por isso que eu botei sua, Deus. Entre sua vontade e a vontade de Deus, ganha sempre, gente. Quem arrisca aí? Hã? Deus? Será que é Deus? Eu botei aqui, a vontade que prevalece sempre será a sua. Se você falou Deus, quem dera que fosse Deus. Porque se a vontade de Deus prevalecesse na minha vida sempre, você vai concordar comigo, eu estava bem. Estava ou não estava? A vontade de Deus prevaleceu, mas não. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele deixou a gente tomar decisões na vida. Ele falou assim, ó, eu te dou o caminho do bem e do mal, igual eu narrei para vocês aqui. Ele deu essa escolha para a gente. Estava conversando com o irmão antes, fazendo o gabinete. Aí eu falei assim, quando a pessoa vem questionar, por que Deus permitiu, pastor? Uma coisa ruim, está me contando algo lá que às vezes é uma tragédia, algo que aconteceu inesperadamente. Aí a pessoa fala assim, por que Ele permitiu, pastor? Porque a pessoa quer ter uma resposta. São os porquês que a gente não tem. Aí eu falei, eu não sei, meu irmão. Eu não sei, ele é Deus. Mas a gente não consegue entender que Ele nos deu o direito de escolha.
E no direito de escolha, a gente vai receber o bônus e os ônus da nossa decisão. É ou não é? A gente não quer que na hora que o negócio dê errado, o resultado venha. Aí não, eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Mas eu gosto da parte que Ele me dá o direito de escolher. É ou não é? Vamos ser sinceros. Eu gosto. Deus me deu o livre-arbítrio. Eu escolho. Agora, na hora que vem uma coisa ruim, por que Ele permitiu? Do mesmo jeito que Ele permitiu você escolher. Deus trabalha assim. Ele não vai evitar os resultados da sua decisão. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele sabe que se você amargar um resultado ruim e você sofrer porque você escolheu errado, tem socorro para você e você pode aprender uma grande lição e sair do outro lado fortalecido. Isso aqui eu já sei. Digamos que essa luz aqui, redondinha, é um buraco. Nesse buraco eu não caio mais. Sabe por quê? Eu poderia ser sábio e não ter caído nele, mas eu caí. Então, se eu cair, tudo bem, eu faço um curativo, daqui a pouco eu estou legal. Mas quando eu passar aqui agora, opa, eu não caio mais. Deu para entender a analogia do buraco? Eu não caio mais. E quando a gente sai dessa vontade de Deus, porque a nossa prevaleceu, a gente tem que estar disposto a, quando vier o resultado da escolha, se não foi submetida a Deus, a gente tem que estar disposto a matar no peito. Não, eu errei, Senhor, misericórdia, me perdoa. Eu vou te falar, tem escape para você, querido. Tem misericórdia de Deus aí para Ele te abençoar. Terceiro ponto, suas emoções em equilíbrio e sob controle. É fácil isso aqui? Não é fácil. Eu estou falando aqui de a direção perfeita vem de Deus. Mas quantas vezes a gente toma decisões baseado nos nossos sentimentos, porque as minhas emoções, elas estão em total desequilíbrio. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu não tive, como eu falo dando aula lá na Atos, que a gente às vezes usa nessa... pastor, eu acabei me descontrolando e peguei a pessoa lá, homens que batem em mulher, por exemplo. Eu acabei me descontrolando na hora, não tive equilíbrio, fiquei descontrolado e, essa expressão aqui, eu pranchei. Você entende essa expressão? Pum, dei uma bofetada lá, né, e o negócio ficou ruim, um possível divórcio para acontecer por causa de uma agressão física. Aí eu acabo tendo que questionar a pessoa, mas você não teve controle, irmão? Mas se viesse um cara de quase 2 metros, todo musculoso na tua frente, e falasse uma meia dúzia de desaforo para você, você não ia se controlar? E eu não ia, gente. Quase 2 metros de altura, tamanho de Golias, que Davi matou. Marcão, ali, ó. Marcão vai falar algumas coisas para mim que eu não vou gostar. Vou falar, tá bom, Marcão, depois a gente conversa, Marcão. Marcão, fica tranquilo, Marcão. Fica nervoso, não. A gente se controla, irmão. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender a ser sincero. Eu dei vazão mesmo a sentimentos. Por isso que a palavra de Deus vai apontar para a gente, suas emoções em equilíbrio e sob controle. É só você contar, você faz um exercício, conta até 10. Eu não vou responder agora. Uma vez o Alexandre Rangel, irmão do nosso pastor, ele veio aqui e ele falou que ele tomou uma sábia decisão na vida dele, que qualquer situação que ele entendesse que era uma situação de conflito, ele não ia responder mais naquela hora. Ele sempre ia responder um dia depois, porque ele se arrependia. No final do culto a gente conversa, ia para o gabinete, e ele tomava uma decisão ali na hora, e fazia algumas coisas que ele se arrependia depois. Então ele falou assim, quando eu comecei a jogar para o outro dia, a cabeça, a mente dele, a poeira sentava ali, né, da emoção do negócio, e ele tomava decisão de fazer a coisa certa, com base na palavra, certinho. Então Deus tem isso para a gente. Aqui, somos o produto de quê? Dos pensamentos que continuamente pensamos. Sabia disso? Se você abriga um pensamento dentro de você, na sua mente, você é um produto desse pensamento.
Às vezes, quando a pessoa vem conversar comigo que ela está enfrentando uma enfermidade, e eu vou falar de pessoas da minha família, ela só fala da enfermidade. Você para conversar que eu estou com enfermidade, e eu já fui na internet, eu já vi tudo sobre essa enfermidade. Então, a enfermidade, ela vai ganhando vida de acordo com que você vai alimentando ela. Um problema que você está vivendo no relacionamento, e para todo mundo que você para conversar, você chega e fala que você está... Não, eu estou mal em casa, minha mulher, e daqui a pouco você fala mal da mulher para os outros, e você vai para o trabalho, e o pessoal fala, cara, você não está bem hoje, o que houve? Ah, cara, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Então, os pensamentos capturaram você, e quanto mais você fala nisso, mais ele cresce dentro de você, e você não vê a solução desses problemas. Por quê? Porque você está mergulhado só no negativo. Você não consegue ver uma visão para sair desse negócio, porque você só fala nisso. Somos produtos das imaginações retidas, de algo que a gente vê, fica lá na nossa mente, e a gente não coloca aquilo para fora, e a gente está sempre voltando naquilo ali, e isso aí é um problema também. A melhor coisa que a gente tem dessas imaginações se elas forem negativas, é colocar para fora, é procurar uma terapia, um aconselhamento, mas não deixar esse negócio ficar lá dentro, que isso pode te fazer muito mal. A terceira aqui, das memórias do passado que escolhemos lembrar. Gente, está assim, de pessoas que ainda estão presos às coisas mal resolvidas do passado. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Morte de pessoas muito queridas, que marcaram muito a vida delas. As pessoas ainda estão presas àquilo, elas não se curaram ainda aquilo dentro delas, e elas ainda estão enfrentando uma dificuldade muito grande de seguir em frente. Outro exemplo é uma decepção que você teve com uma pessoa, e você sempre lembra dessa pessoa, e ao lembrar dessa pessoa, você tem às vezes um sentimento muito ruim. Ah, eu lembrei disso, acabou com o meu dia. Das memórias do passado que escolhemos lembrar. É um problema isso, irmãos, porque o passado, ele tem que ficar onde? No passado, mas a gente não tem amnésia. Você concorda comigo? A gente não tem amnésia, a gente vai lembrar. Mas a Bíblia fala de passado para a gente. Como que ela fala em Lamentações 3:21? Eu quero trazer à memória do passado aquilo que me dá o quê? Esperança. É assim que a Bíblia fala. Quando Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, já ficou. Eu avanço para quê? Para o alvo, que é Cristo. Irmãos, dentro lá do que Deus planejou para você, desse pacote de promessas maravilhoso, tem algo à sua frente, que você está hoje no teu presente aqui, infelizmente o teu passado não está deixando você avançar, mas o teu futuro nele está garantido, queridos. Tem algo bom demais para você. Nem um glória a Deus a gente ouve. Porque às vezes a gente não acredita mesmo não, às vezes a gente está passando uma fase tão difícil, que você escuta algo maravilhoso, que eu acabei de falar aqui, você fica aí assim, sei não, hein? Tem algo maravilhoso para mim? Sei não, mas tem, querido. Eu quero ser boca de Deus aqui para você e falar que tem um futuro maravilhoso para você. Tem algo que Deus planejou. Ele falou, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de quê? De paz, bons pensamentos, para dar o futuro que desejais. Robert, vai dar para passar o vídeo, Robert? Meu Deus, botei um vídeo aqui, gente, das galáxias, para você, assim, para a gente fechar com chave de ouro. Mas eu vou orar essa máquina aí daqui a pouco, que ela vai... E eu coloquei a foto dessa menina aqui, a história dessa menina é maravilhosa. Já não tem o vídeo, eu vou contar para você. O vídeo falaria melhor, que tem um fundo musical. Essa menina foi o seguinte, a história dela. É uma americana do Kansas, e o pai dela morreu. O último slide foi esse aqui, das memórias do passado que escolhemos lembrar.
A equipe de música pode subir. Lembra disso aqui que eu vou narrar a história dela para você entender. Somos produto das memórias do passado que escolhemos lembrar. Essa menina aí, quando o pai dela faleceu, foi uma pancada muito forte. Ela tinha um relacionamento com o pai muito próximo. E o que ela fez? Ela pegou um hábito, ela começou a mandar mensagem no WhatsApp para o telefone, para o número do pai. E ela, pasme, essa história é verídica, ela aconteceu. A menina está formada, está uma bênção. Essa menina começou a mandar mensagens e ela fez dessas mensagens um diário da vida dela. E ela contava, é lindo, se tivesse o vídeo aí, vocês iam entender. Ela fala para o pai: pai, hoje estou passando por essa fase. Pai, eu lembrei muito de ti nessa parte da minha vida. Pai, eu penso em casar, mas quando eu penso que eu vou ter que entrar naquela igreja, aquele corredor fica maior. E eu penso 2 vezes se eu vou casar. Pai, eu tenho sonhos de ter filhos, mas eu fico imaginando que eles não vão ter um avô para pegar eles no colo. E ela mandando isso, não sei se era semanalmente, se isso era mensalmente, mas 4 anos ela estava mandando mensagens de WhatsApp para o número do pai. Olha o que legal, um homem de outra cidade que herdou aquele número estava recebendo há 4 anos as mensagens dela. E ele tinha perdido uma filha num acidente de carro. E ele estava com a vida assim, é aquele momento que fala assim: minha vida acabou, não tem mais propósito. E quando ela começou essas mensagens, a operadora passou esse número para ele. Quando ele começou a receber essas mensagens, ele ficou sendo alimentado por esse diário que ele recebia. E ele ficava torcendo, tomara que chegue outra mensagem hoje. E quando chegava, ele se alegrava. E quando ele pensava em responder, não, que ela pode se assustar, vai achar que é um fantasma, né? Não vou responder. E ele ficou 4 anos recebendo. E quando chegou perto da formatura dela, 4 anos depois, ele resolveu responder. E ele fala para ela assim, ele abre, muito linda a fala eu não vou lembrar certinho, mas ele fala: querida fulana, fala o nome dela, há 4 anos eu recebo as suas mensagens. E essas mensagens, elas serviram para me trazer de volta à vida. Eu queria muito, aí contou a história nesse meio que ele passou para ela, contou a história: eu perdi a minha filha num acidente de carro. E eu tenho muito orgulho de você e gostaria muito que a minha filha estivesse viva e se tornasse uma pessoa igual você. Com todas essas conquistas, eu sei que a vida não foi fácil para você. Eu sei que perder seu pai foi um trauma muito grande, mas eu quero te dizer que Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para você. E Ele colocou lá, né, quando Ele mandou de volta para ela, ela ficou maravilhada e ela viu que ela não estava falando com o pai. Isso foi algo para ela assim, que a ficha dela caiu. Ela de fato agora enterrou o pai e deixou o pai no passado. Vocês entendem quando eu falo deixou no passado, né? Ficou no coração, mas ela parou com aquele negócio. Mas ela entendeu que naquele processo Deus a estava usando para poder abençoar uma outra pessoa. E ela ficou maravilhada, compartilhou isso na rede dela, teve milhões de acessos, viralizou na internet. Essa história está lá para você ver. E ela é maravilhosa, ela me inspirou demais. Eu queria pedir você para ficar de pé. Me inspirou demais. E no finalzinho, sabe o que ele declarou para ela? Tenha certeza, grave isso aí no teu coração, que isso aqui vai ser para você guardar. Deus nunca chega atrasado. A direção perfeita e certa, ela vem do Senhor. Então, no momento que você entregar a direção da sua vida para Ele, lembra que eu falei da vontade? Sua vontade é a vontade de Deus. A sua vai prevalecer, é você que escolhe. Mas no momento que você entender, não, eu tenho o direito da escolha, mas eu vou entregar para Deus, confie que Ele não vai chegar atrasado na tua vida. Confie que Ele está te levando além. Ele está preparando um futuro maravilhoso para você.
Ele tem bons planos para você. Você pode declarar comigo? Eu recebo. Bem forte, igreja, eu recebo os planos maravilhosos que Jesus tem para mim. Eu recebo, como filho de Deus, o favor de Deus na minha vida. E eu lanço fora toda a influência, tudo aquilo que não tem parte com Deus. E eu quero ser uma pessoa que daqui para frente vou andar nele, vou escutar o que ele tem para me dizer e vou ser um praticante da palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.